Eu sou o pastor Vando Nascimento, estamos aqui para compartilhar mais um princípio da Palavra de Deus aplicada ao dia a dia. E o princípio de hoje é tomando posse do meu sacerdócio. Queridos, hoje a coisa está muito complicada para quem é cristão. A grande verdade é que todos nós estamos muito perdidos, com essa questão do coronavírus e dessas restrições. E eu sei que isso tem afetado muito a vida de muitos cristãos e muitos deles estão inclusive perdidos, sem saber como é que vão fazer, como é que vão exercer o seu chamado. Eu fico pensando como que vão ficar aqueles irmãozinhos que só exerciam a sua fé nos cultos ou dentro dos templos. Como é que vai ficar a vida espiritual desses queridos que não aprenderam de outra maneira a viver uma vida cristã longe das igrejas? Já há algum tempo eu venho me esforçando para ensinar aos nossos amados que o nosso culto, o nosso serviço ao Senhor não se limitam às quatro paredes da igreja. É claro que a igreja é importante, nós precisamos congregar, nós precisamos do contato um com o outro. O Senhor nosso Deus, Ele deixou isso muito claro através da Bíblia Sagrada, que nós devemos participar dos cultos, das reuniões e não deixar de congregar. Porém, nós não podemos fazer do culto, das reuniões, do templo, nossa vida espiritual por completo. É uma parte, mas não pode ser o todo. Muitas vezes nós olhamos para as outras religiões, para as outras igrejas e falamos: você é um idólatra, você é... Mas a verdade é que a igreja evangélica, de modo geral, em nosso país, é muito idólatra. A igreja idolatra, por exemplo, o seu templo. Olha que situação que nós vivemos. Muitas pessoas agora perderam a fé, ou vão esfriar, ou vão perder a fé nos próximos dias, porque não conseguem mais estar no templo. Muitos amados têm a sua vida espiritual ligada às quatro paredes da igreja. É só você parar e pensar assim, quantas vezes você não tem coragem de falar um palavrão dentro da igreja porque é uma igreja? Mas fora pode. É como se Deus estivesse preso dentro da igreja. Ele não está em nenhum outro lugar, somente dentro da igreja. São algumas coisas que a gente cria, que a gente acredita e que nós precisamos rever, nós precisamos repensar. E agora é uma ótima oportunidade para isso, não é não? Outras pessoas idolatram o culto. Como assim, pastor? É isso mesmo. Pessoas amam muito mais o culto do que o nosso Senhor Jesus. Quantas vezes você, por exemplo, vai para a igreja, se preocupa com as pessoas que estão lá, o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão pensando de você? Quantas vezes a gente gasta aí uma boa porcentagem do culto pensando nisso, pensando, fulano podia ter falado isso, podia ter feito isso, aquela música está boa, aquela música não está boa, e nós ficamos a reunião inteira e não nos lembramos a razão pela qual nós estamos ali, que deveria ser pelo Senhor Jesus. E quanto a nós ministros, quanto a nós os líderes, quantas vezes nós estamos muito mais preocupados com o visitante, muito mais preocupados com a ordem, como que está acontecendo, ou mesmo a minha performance, ao invés de nos preocuparmos com o Senhor, para quem nós deveríamos estar oferecendo nosso culto. A grande verdade é que em algumas situações nós amamos e adoramos muito mais o culto, a ordem, a reunião, a forma, do que o Senhor que está ali. Outras pessoas adoram muito mais a sua placa denominacional do que o próprio Deus. É uma coisa impressionante como facilmente nós tomamos um partido, como se a nossa denominação fosse a coisa mais importante e que todas as outras denominações falharam na face da terra. Infelizmente, muitas pessoas preferem servir a uma placa, a uma denominação do que o próprio Senhor. Colocam na sua placa denominacional acima da vontade de Deus. Isso é muito triste, mas acontece sempre. E talvez você precise olhar para o seu coração e se perguntar: será que se Deus me mandasse ir para outra denominação, será que eu iria? Será que eu serviria ao Senhor em outra igreja, em outro lugar? Muitas pessoas não conseguiriam mais servir ao Senhor em nenhuma outra igreja, em nenhum outro lugar. Sabe por quê? Porque o seu amor, a sua devoção, a sua adoração está muito mais ligada a uma placa denominacional do que ao próprio Senhor. Quero abrir um parênteses aqui. É claro que a placa denominacional é importante. Eu vivo em uma igreja, amo essa igreja, nós estamos instituídos, temos um CNPJ, a organização é extremamente importante para a igreja local, mas ela não é tudo. E ela nunca, jamais pode estar acima do meu serviço a Deus ou a minha adoração ao Senhor. Outras pessoas adoram e servem muito mais a um líder, a um pastor, do que ao próprio Deus.
Uma vez eu ouvi uma história de um pastor que havia enlouquecido. Ele chegou na igreja e disse: Irmãos, a partir de agora eu descobri que eu sou mais importante do que Deus. É isso mesmo, eu sou mais importante do que Deus. Os irmãozinhos já estavam pensando: vixe, o pastor ficou louco, nós vamos ter que arrumar outro pastor, o que a gente vai fazer? Porque ele ficou doido, olha lá. É sim, irmã, pensa comigo. Outro dia eu estava indo na casa do irmão Zequinha e ele me avistou de longe e jogou o cigarro fora. Ele estava fumando, quando ele me viu, ele jogou o cigarro fora. Quer dizer, Deus estava ali o tempo todo e ele não se importou com Deus, mas quando eu cheguei, ele jogou o cigarro fora. Ué. Talvez você ama muito mais o seu pastor, o seu líder, do que o próprio Deus. Pense, você costuma falar as mesmas bobeiras, as mesmas besteiras na frente do seu pastor ou do seu líder? Você comete os mesmos erros, os mesmos pecados na frente do seu líder? Na frente do seu computador, quando você está aí prestes a pecar, se o seu líder, se o seu pastor tivesse aí, você ia pecar? Talvez não. Então eu te pergunto, Deus não está com você? Deus não está com você onde quer que você anda? Por que você respeita muito mais a presença do seu líder, do seu pastor, do que o próprio Deus? A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Provérbios capítulo 15, verso 3. Então, não tem alguma coisa errada? Muitas pessoas idolatram muito mais o pastor do que amam ao Senhor. É um fato. Na grande verdade, o nosso culto, a nossa igreja, nossa placa, nossa maneira de adorar a Deus está muito mais voltado a um serviço pessoal, né? É um egocentrismo, do que a um culto para o Senhor. Isso tem muito mais a ver com o meu bem-estar, com o serviço que a igreja pode servir para mim, do que aquilo que pode ser servido para o Senhor. A grande verdade é que eu estou no centro e não o meu Deus. A grande verdade é que eu vivo um verdadeiro umbigocentrismo. E com isso, infelizmente, nós transferimos as nossas responsabilidades. Ou seja, eu não tenho mais responsabilidade de cultuar, eu não tenho mais responsabilidade de exercer minha fé, porque tudo isso eu transfiro para a instituição, para o pastor ou mesmo para as pessoas da igreja. Olha só o que a palavra de Deus nos diz lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 10. Vós, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarem as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eram povo, mas agora são um povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Sabe o que esse texto nos diz e nos ensina? Que eu devo ser responsável para exercer meu sacerdócio. A partir do momento que eu creio em Deus, que eu tenho um compromisso com o Senhor, que eu estou nessa aliança com Cristo, essa nova e eterna aliança, eu sou um sacerdote. Independente se eu fui ordenado ou não, independente se eu trabalho em uma igreja ou não, se eu sou um cristão, eu devo ser sal, eu devo ser luz, onde quer que eu esteja. A grande verdade é que a gente não quer assumir isso. Então hoje, que bom que você está assistindo esse vídeo até agora. Em nome de Jesus, você precisa aprender a tomar posse do seu sacerdócio. É bem verdade que isso está ligado com a sua identidade de filho de Deus. Se você ainda não entendeu que você é um filho do Senhor, se você ainda não se comprometeu com Ele a esse ponto, se o Espírito Santo ainda não te mostrou que você é filho de Deus, não vai fazer sentido o que eu estou te dizendo. Mas se você é um filho de Deus, se você ama o Senhor, você vai entender. E eu sei que o Espírito Santo vai te ajudar a tomar posse do seu sacerdócio. Aí, querido, você como filho de Deus já não vai mais depender do templo para exercer o seu culto. Porque onde você estiver, você vai poder adorar. Em qualquer lugar, seja na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, em qualquer lugar, você vai poder adorar ao Senhor. Porque você vai entender que Deus não ficou preso nas paredes da igreja quando você deixou ela. Você entende? Aí, querido, você vai poder exercer o seu sacerdócio e, por exemplo, ministrar sobre todas as pessoas. Você vai ter coragem de impor as suas mãos sobre aqueles que estão doentes. Você vai ter coragem de fazer uma oração. Por quê? Porque essa responsabilidade agora não é só mais do pastor, não é só mais do missionário, é minha também. Eu me lembro de uma vez que o Senhor Jesus estava conversando com Pedro, restaurando ali o ministério de Pedro depois que ele havia negado o Senhor Jesus.
E Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Em todas as vezes que Pedro respondia, Jesus falava: apacente minhas ovelhas. Em todas as vezes que Pedro respondia, Jesus falava: apacente as minhas ovelhas. Eu entendo, sabe, queridos, que é muito mais confortável, é muito mais cômodo irmos para as igrejas, nos assentarmos, recebermos uma boa palavra e sairmos de lá. Isso é mais confortável, mas não é o certo. Se eu sou um filho de Deus, eu sou um sacerdote, eu sou responsável por ministrar a palavra de Deus, a vontade de Deus e o ministério de Deus onde quer que eu vá. Eu conto, querido, com você para isso. Em nome do Senhor Jesus, deixe as escamas dos olhos caírem, pela ação do Espírito Santo, e assuma o seu sacerdócio. Nunca antes na história desse país a igreja do Senhor precisou tanto que você se tornasse um cristão verdadeiro e genuíno e assumisse o seu sacerdócio. Se há um tempo na igreja que nós precisamos de cristãos, é agora. De você na sua casa, com os seus familiares, com os seus parentes, com os seus filhos, exercendo o sacerdócio, em nome do Senhor Jesus. A gente tem que entender a diferença entre uma ovelha e um porco. Uma ovelha, ela gera outra ovelha. A função dela é essa, é gerar outras ovelhas. Agora, os porcos, eles são criados para o abate. Eles se tornam a carne. E no reino de Deus, nós temos pessoas que são como as ovelhas, que amam o Senhor, que fazem parte do pastoreio. Tem outras pessoas que só estão se alimentando, só estão, vem a mim, só estão engordando. E no fim das contas, queridos, vai para o abate. Tome posse do seu sacerdócio. Seja o tipo de cristão que o Senhor nosso Deus planejou para que você fosse. Esse texto de 1 Pedro que nós acabamos de ler, ele diz a razão pela qual Deus fez de nós um povo exclusivo. É porque Ele quer que nós venhamos a proclamar as virtudes dEle, daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em nome de Jesus, querido, Deus abençoe e até a próxima.